Andressa Urach e Maia Massafera mudam cor dos olhos e uma delas se arrepende. Pablo Marçal leva grupo de 220 pessoas para meio da guerra no Oriente Médio. Missionário Miguel Oliveira, The King, The Power, The Best, volta a pregar em igrejas. J.K. Rowling sugere tirar foto de mulheres trans em banheiros e publicar nas redes. Felipe Prior se livra de uma das acusações que o levaram à prisão. Amigo de Renan Bolsonaro foi investigado pela ABIN na época de seu pai, que era presidente, e disseram que esse amigo era gay. Essas e outras no nosso Rolim de Notícias no ar agora. Olá, minhas olhinhas, eu sou Márcio Rolim, o criador e apresentador deste semanal de notícia onde nós debulhamos tudo o que aconteceu durante a semana. Por favor, já segue o canal porque aqui tem vídeo todos os dias. Segue essa maricona maluca da cabeça porque aqui a gente não brinca em serviço, é vídeo de domingo a segunda. Domingo tem as notícias e durante a semana inteira tem muita farofa, fofoca e militância. Aqui debaixo tem um Pix e um Apoia-se pra você mandar um trocadinho, um dinheirinho qualquer pra gente continuar fazendo vídeos legais a semana inteira e vamos de notícias. Garota do Job. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ingressou com uma queixa-crime contra a comunicadora Teônia Micaele Pereira de Souza, que é integrante ali do podcast piauiense IEL-TV. Na ação protocolada na segunda vara criminal de Teresina, ela aponta os crimes de injúria e difamação com agravantes pelo uso de redes sociais. O processo foi motivado por declarações feitas por Teônia em episódios do podcast publicados nos dias 11 e 14 de junho. A apresentadora afirma que Michele seria ex-garota de programa e que membros de sua família têm passagem pela polícia. Oh, que novidade! A defesa da primeira-dama, representada pelo advogado Marcelo Luiz Ávila de Bessa, sustenta que as declarações são completamente falsas e ofensivas e teriam como objetivo atacar a imagem pública da ex-primeira-dama, disse ela. As publicações foram feitas com a intenção deliberada de me humilhar, utilizando termos misóginos e desconexos da realidade. O advogado informou que descarta a possibilidade de acordo ou conciliação em razão da repercussão das falas e da gravidade das acusações. A defesa também solicitou a participação do Ministério Público e pediu a condenação da ré com a aplicação de agravantes legais, sobretudo por uso de plataformas de ampla divulgação. O caso será julgado pela Justiça Comum do Piauí, estado em que os conteúdos foram produzidos e divulgados. Oi, sumida! Com o nome na lista de difusão vermelha da Interpol, a Organização Internacional de Polícia Criminal, a deputada federal licenciada Carla Zambelli apareceu em um vídeo compartilhado nas redes sociais do deputado federal bolsonarista Sóstenes Cavalcante, que é do PL, obviamente, convocando apoiadores para participarem de um ato na Avenida Paulista, em São Paulo, no domingo, dia 29, exatamente o dia em que este vídeo está indo ao ar. No vídeo, Zambelli se apresenta como deputada do estado de São Paulo e exilada política na Itália. Assistam. Olá, pessoal, tudo bem? Carla Zambelli por aqui, deputada do estado de São Paulo, exilada política na Itália. Eu queria pedir para cada um de vocês me representar nesse dia 29 de junho. Vocês que votaram em mim, os que votaram na nossa base, por favor, não desista. Não desista por todos aqueles que estão presos, exilados e que precisam da sua ajuda agora. Desde 2011, as pessoas me diziam assim: Carla, você me representa. Agora eu digo para vocês, vocês me representam. E por favor, compareça na Paulista dia 29 às 2 horas da tarde. O Brasil precisa de todos vocês agora. Um grande abraço a todos. Amiga, o cerco está se fechando contra você e por aqui as notícias não são das melhores. Mas a gente te conta quando você chegar aqui de volta algemada. Meu nome também é Beth. Pois é, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, desistiu de uma crítica contundente postada em suas redes sociais ao patrocínio de sites de apostas às festas juninas de São Paulo. No texto que ela publicou, intitulado Beth a Cultura, a parlamentar acusava a Prefeitura Paulista de transformar os festejos da cidade em uma peça de divulgação do mercado bilionário. A postagem de Tabata foi apagada minutos depois. A iniciativa gerou alguns questionamentos. Isso porque empresas de bets patrocinam os festejos juninos em outra capital brasileira, Recife, Pernambuco, administrada por quem? Pelo namorado da deputada, o prefeito bonitão João Campos. Na publicação, Tabata atacava o uso do espaço público durante o São João em São Paulo. Isso aí pelo site Vai de Bet, para cadastro de visitantes e distribuição de material promocional. Ela chegou a dizer, inclusive, que o que era para ser uma celebração da cultura virou peça de divulgação de um mercado bilionário que cresce sobre a fragilidade de milhares de famílias.
Minutos após a publicação do Metrópolis, na tarde de quinta-feira, no dia 26, a deputada apagou e repostou as críticas a Beth. Em contato com a coluna do Paulo Capelli, a Tabata Amaral emitiu um posicionamento afirmando que havia um erro na postagem original e manteve uma nova postagem com as críticas. Bem, coisas de casal, né? Eles devem ter conversado em casa, enfim. Quem anuncia a Beth juntos, enriquece juntos. Namoro ou amizade? A investigação da Polícia Federal sobre a estrutura paralela de inteligência criada na Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, durante o governo do Jair Bolsonaro, aponta que Alan Gustavo Lucena do Norte, ex-sócio e amigo de Renan Bolsonaro, foi alvo de espionagem e difamação. Em 17 de setembro de 2020, o servidor Marcelo Bormevetti afirmou que era preciso explodir Alan Lucena. A mensagem foi enviada a Giancarlo Gomes, que respondeu perguntando se o alvo estaria detonando o PR, que era a sigla utilizada aí para se referir ao então presidente Jair Bolsonaro. E aí o Bormevetti rebateu: negativo, tá iludindo o 04 do PR, mas o cara é viado, drogado e rubroneca, que é um apelido para um flamenguista que é gay. Em outras palavras, o cara estaria iludindo o filho do Bolsonaro. Agora, iludindo de que forma, a gente não sabe. O episódio foi classificado como parte de um padrão de ações clandestinas conduzidas por servidores ligados ao núcleo político bolsonarista. Segundo a Polícia Federal, as ações tinham o objetivo de proteger a imagem da família presidencial. Não conseguiu, tá? Controlar possíveis fontes de constrangimento e obter vantagens político-pessoais. A corporação indiciou 34 investigados no inquérito da ABIN paralela, entre eles o vereador Carlos Bolsonaro, do PL, e o deputado federal Alexandre Ramagem, também do PL lá do Rio de Janeiro, que chefiou a agência no governo passado. Alan Lucena ficou conhecido por sua proximidade ali com o Renan Bolsonaro, o filho 04 do ex-presidente. Os dois chegaram a ser sócio de uma empresa e Lucena frequentemente acompanhava Renan em eventos, em viagens, e em 2021 o empresário foi citado em investigações sobre possível tráfico de influência envolvendo o Renan. Bem, todo mundo lembra aí de um suposto ex-namorado do Renan que também estava envolvido nessa investigação aí da Polícia Federal. A gente só vai saber quando eles finalmente saírem desse armário. Muçulmano democrata. Agora vamos aí de política internacional lá na gringa. Em uma reviravolta surpreendente, o jovem candidato socialista Zoran Mamdani, de 33 anos, venceu as primárias do Partido Democrata realizadas nessa terça-feira agora no dia 24 de junho de 2025 para a prefeitura de Nova York. Olha lá, superando o ex-governador Andrew Cuomo, de 67 anos. Com 95% das urnas apuradas, o Mamdani obteve 43% dos votos contra 36% do atual, que tinha o apoio de figuras influentes aí como a Hillary Clinton. Esta noite fizemos história, celebrou Mamdani, destacando que os nova-iorquinos se levantaram por uma cidade onde eles possam pagar para viver e possam fazer mais do que apenas lutar para sobreviver. Como nenhum candidato atingiu 50%, a contagem seguirá com a eliminação dos menos votados até que se defina o representante democrata para as eleições de novembro. Estão definindo ainda quem vai representar o partido. A disputa foi marcada por uma batalha ideológica entre a nova e a velha guarda do Partido Democrata, ainda abalado após a derrota da Kamala Harris aí para o Donald Trump na eleição presidencial. Mamdani, nascido em Uganda, de origem indiana e muçulmano, representa a ala progressista do partido. A sua campanha viral nas redes sociais mobilizou jovens voluntários com promessas como transporte público gratuito, creches públicas, congelamento dos aluguéis regulamentados em resposta ao alto custo de vida da cidade. Com 8,5 milhões de habitantes, Nova York enfrenta desigualdades profundas, abriga milionários, mas cerca de 25% da população vive na pobreza, segundo pesquisa da Universidade de Colômbia. Caso a vitória dele se confirme, Mamdani enfrentará adversários em novembro, entre eles o atual prefeito Eric Adams, que agora se apresenta como independente após se aproximar aí do presidente Donald Trump. Tesão perigoso. Olha que loucura, gente. Um homem de 57 anos morreu após passar mal dentro de uma casa de prostituição em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, na tarde de quarta-feira, agora no dia 25. Segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, uma cartela de 7 comprimidos de tadalafila foi encontrada ao lado do corpo da vítima. Ainda conforme a corporação, o indivíduo, que não teve a identidade divulgada, estava acompanhado de uma mulher de 38 anos com quem teria tido uma relação sexual. A mulher informou que, após a finalização do ato, dirigiu-se ao banheiro e, ao retornar ao quarto, encontrou o referido homem
paralisado e sem responder a nenhum tipo de estímulo. A suspeita é que a vítima tenha tido um mal súbito. Com o homem foi encontrada uma cartela de 7 comprimidos de tadalafila, um remédio usado para tratar uma disfunção erétil. Os exames de necrópsia vão ajudar a determinar a causa da morte. A acompanhante chamou a proprietária do estabelecimento, que pediu o atendimento do serviço móvel de urgência, o SAMU. A equipe médica tentou reanimar o homem de todas as formas, mas não conseguiu. Tudo ali caiu, se faleceu, nada mais levantava. O Instituto Geral de Perícias recolheu alguns vestígios que serão analisados e o delegado do caso disse que vai apurar ainda a causa da morte. Lembrando que remédio para disfunção erétil só pode ser administrado por um médico. É preciso ter prescrição para tomar. Viajando pela guerra, falando em brocha, o coach Pablo Marçal, ex-candidato da Prefeitura de São Paulo, hoje inelegível, está fazendo uma mentoria espiritual com cerca de 220 brasileiros no Egito, Jordânia e Israel em meio à guerra do Oriente Médio. O curso foi anunciado aos seus seguidores nas redes sociais há pelo menos 2 meses e a viagem começou no último dia 18, 5 dias depois do primeiro ataque de Tel Aviv ao Irã, que inaugurou um conflito de 12 dias entre os dois países. Segundo Marçal, eles foram o primeiro grupo a ingressar em Israel nesta quarta-feira, no dia 25, de ônibus, após o cessar-fogo que entrou em vigor na terça-feira, dia 24. Assistam o vídeo. Levanta suas mãos, a esperança. A esposa e ao menos 2 dos 4 filhos pequenos do influenciador estão na caravana. Disse ele: entramos em Israel com autorização do governo local. Não estamos violando nenhuma regra. Enquanto muita gente está paralisada pelo medo, nosso grupo de 220 pessoas foi o primeiro do mundo a pisar aqui nesse momento, afirmou ele à Folha pelo meio de nota. Mal ele sabe que já teve 2 ou 3 gays aqui do Brasil influenciadores que foram parar lá também e ficaram presos dentro de um bunker e conseguiram voltar pro Brasil amedrontados. Eles não são os primeiros não, tá? Os gays chegaram primeiro. Sertanejo sedutor. Policiais civis da 8ª Delegacia de Polícia cumpriram um mandado de prisão, agora uma prisão preventiva nessa quinta-feira, no dia 26, contra um cantor sertanejo de 43 anos, acusado de seduzir mulheres para aplicar golpes financeiros. Wagner Oliveira acumula mais de 40 ocorrências no Distrito Federal pelo crime de estelionato amoroso. O mandado de prisão em desfavor de Wagner foi expedido pela Vara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, comarca da Cidade Ocidental. De acordo com a delegada-chefe da 8ª DP, a Bruna Eiras, o golpista conhecia as vítimas por meio de aplicativos de relacionamento e pelas redes sociais. Pouco tempo depois de iniciar o namoro, ele começava a pedir dinheiro para as namoradas sob falsas justificativas. O Dom Juan sertanejo investia todas as fichas em mulheres estabilizadas financeiramente, mas que estivessem fragilizadas emocionalmente. Ele tirou dinheiro de muita gente, a polícia ainda não sabe informar a quantidade obtida. Ele não tinha sucesso na carreira de sertanejo. Na mira da justiça, por 8 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal decidiu nessa quinta-feira, agora no dia 26, que plataformas de redes sociais podem ser responsabilizadas diretamente por postagens ilegais feitas por seus usuários. Isso é excelente, viu? A Corte considerou inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que previa que só haveria responsabilização após uma ordem judicial. Com essa decisão, as plataformas devem remover conteúdos ilegais após notificação extrajudicial, sem a necessidade de decisão judicial prévia nos seguintes casos: atos antidemocráticos, terrorismo, incitação ao suicídio, à automutilação, discriminação por raça, religião ou identidade de gênero, crimes contra a mulher, pornografia infantil e tráfico de pessoas. A tese aprovada afirma que o artigo não protege adequadamente os direitos fundamentais e que, quando não houver nova legislação, as empresas estarão sujeitas à responsabilização civil pelos danos causados por conteúdos de terceiros. Votaram a favor da responsabilização direta os ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Luiz Fux, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso e Carmen Lúcia. Os ministros Nunes Marques, André Mendonça e Edson Fachin votaram contra, defendendo que a regra atual garante a liberdade de expressão e que mudanças devem partir do Congresso. O julgamento analisou 2 casos específicos: um recurso do Facebook contra a condenação por danos morais após a criação de perfil falso e outro do Google, questionando se provedores devem fiscalizar conteúdos ofensivos sem decisão judicial. Essas informações são da Agência Brasil.
Fotos no banheiro. J.K. Rowling, famosa pela saga Harry Potter, voltou a protagonizar uma controvérsia transfóbica nas redes sociais ao sugerir que pessoas tirem fotos de mulheres trans em banheiros femininos e compartilhem essas imagens nas redes. A proposta veio em resposta a um seguidor lá no X que questionou como ela pretendia policiar banheiros públicos diante das novas diretrizes aí do Reino Unido, que determinaram o uso desses espaços conforme o sexo biológico. J.K. Rowling respondeu taxativamente, com bastante facilidade na verdade. Fotografar, denunciar e disseminar imagens desses homens online será moleza. Na visão da escritora, homens decentes se manteriam afastados dos banheiros femininos e qualquer um que insistisse em utilizá-los seria automaticamente uma ameaça à segurança, privacidade e dignidade de mulheres e meninas. Enquanto seus apoiadores elogiaram a atitude, muitos denunciaram o posicionamento como uma incitação explícita ao assédio, especialmente contra mulheres trans e pessoas não conformes ao gênero. Bem, a gente precisa lembrar que fotografar pessoas em ambientes privados como banheiros e compartilhar essas imagens sem consentimento configura violação de direitos à privacidade e pode ser enquadrado como crime, sim, lá no Reino Unido. Repressão aos LGBTs. A polícia da Indonésia prendeu 75 pessoas, 74 homens e uma mulher, durante uma operação descrita pelas autoridades como uma festa gay, realizada no último sábado, no dia 22, na cidade de Bogor, proximidades ali de Jacarta. Como vocês podem ver aí nas fotos, a ação ocorreu na vila aérea de Puncak e foi confirmada pela própria polícia no dia seguinte. A Anistia Internacional denunciou a operação, destacando que o chefe da polícia local justificou a ação com base em denúncias públicas sobre atividades gays no local. Segundo informações do portal Pink News, que foi traduzido pelo Fino aqui no Brasil, brinquedos sexuais, 4 preservativos e uma espada supostamente usada em uma apresentação de dança foram apreendidos como provas desta festa. As pessoas detidas foram levadas à delegacia de Bogor, onde estão sendo submetidas a interrogatórios e exames de HIV. Até o momento, nenhum dos envolvidos foi formalmente identificado. O caso evidencia o ambiente crescente de hostilidade e vigilância sobre a população LGBTQIAPN+, na Indonésia. Embora a homossexualidade não seja criminalizada no país em nível nacional, os desafios enfrentados por pessoas LGBTs são muito intensos no país. A chamada Lei de Pornografia, com redação vaga e subjetiva, permite que comportamentos considerados contrários à moralidade da comunidade sejam punidos com até 15 anos de prisão. Essa brecha legal vem sendo frequentemente utilizada como ferramenta de perseguição à população queer desse país. Além disso, uma reforma do Código Penal aprovada em dezembro de 2022, recentemente, agravou ainda mais essa situação. A nova legislação criminaliza relações sexuais fora do casamento, com pena de até 1 ano de prisão. Como casais do mesmo sexo não têm o direito legal de se casar, de se unirem lá na Indonésia, a lei expõe diretamente a comunidade LGBT à criminalização. Livre, mas nem tanto. O ex-BBB Felipe Prior foi absolvido pela Justiça de Itapetininga, interior aqui de São Paulo, após ser acusado por estupro por uma mulher em 2018. A decisão judicial foi tomada por falta de provas, mas ainda cabe recurso e ela deve entrar. Em nota, a defesa de Felipe Prior, representada pelo advogado Keide Vieira, confirmou a decisão e disse que o país precisa amadurecer para romper o tratamento enviesado de crimes contra a dignidade sexual. O que isso significa, né, gente? A acusação envolvia uma suposta agressão durante os Jogos Universitários da Interfal, onde a mulher alegou que Felipe Prior forçou uma relação sexual, fato negado pelo ex-BBB. Há ainda 3 outras acusações de estupro que correm aí na justiça contra o Felipe Prior. Em 2 delas, o ex-BBB já recebeu condenações que totalizam 14 anos de prisão. A defesa de Prior recorre de 2 decisões. The King, the Power, the Best. Pois é, ele mesmo, Miguelito, Miguel Oliveira, conhecido como o Pastor Mirim, que já nem é mais tão Mirim nas redes sociais, ele voltou a participar de cultos na noite de terça-feira, agora no dia 24. O jovem estava afastado há semanas das pregações por recomendação do Conselho Tutelar, mas ele retornou às atividades e voltou a postar vídeos nas redes sociais, tá? Voltou a usar o Instagram. Apesar das medidas do Conselho, o jovem voltou às redes e postou vídeos e imagens dele em pregações e cultos. O primeiro vídeo foi compartilhado pelo adolescente nessa quarta-feira, agora no dia 25, e conta com mais de 130 mil visualizações. Vamos ver esse dia em que ele retornou. Toma o seu assento. Eu acabei de ver
tijolos, uma muralha caindo aqui no meio. Levante a mão. Tudo que era pra dar errado essa semana. Tudo que era pra travar. Deus derrubou a muralha. Miguel escreveu ali nas redes sociais: segurei o choro quando vi teu altar, Senhor. Fiz dele meu refúgio e meu abrigo. E aí o Metrópolis tentou contato com o Conselho Tutelar de Carapicuíba, onde o caso é apurado, e também com o Ministério Público de São Paulo, para entender se essas medidas impostas pelo Conselho Tutelar ainda estão em vigor e se o menor pode sim ou não atuar em cultos e aparecer nas redes. No começo de junho, Miguel já tinha se envolvido em uma polêmica após chamar em tom agressivo os membros do Conselho Tutelar de raça de bandidos e os acusar de perseguição. Ele disse na época o seguinte: e aí, Conselho Tutelar? Virou moda? Já tentaram me tirar do altar, agora querem impedir o sonho de uma criança? Vocês não têm o que fazer e querem mostrar serviço ao governo. Vocês são muito canalhas. Vai lá no morro caçar meninos que estão traficando, raça de bandidos. Escreveu ao compartilhar o vídeo de um menino pregando. Bom, como ele mesmo diz, ele é uma criança e ele cobra de autoridades e já insinua que essas autoridades estão mancomunadas ou trabalhando para o governo. Dá pra ver aí que criaram um monstro. Piada de mau gosto. Condenado a mais de 8 anos de prisão por propagar conteúdos considerados discriminatórios, o humorista Léo Lins voltou aos palcos em São Paulo com o espetáculo Enterrado Vivo. Durante essa apresentação, que aconteceu no Teatro Gazeta, na Avenida Paulista, o comediante ironizou a própria sentença judicial e seguiu fazendo piadas estúpidas e de mau gosto com temas sensíveis, inclusive com o tratamento de câncer da cantora Preta Gil, que está agora nos Estados Unidos. A piada foi feita ao relembrar um processo por danos morais movido pela artista em 2019. Na ocasião, Léo Lins comparou a filha do Gilberto Gil a uma porca durante um programa de TV. No palco, dessa vez agora, o humorista retomou o episódio e disse o seguinte: a Preta Gil veio me processar por causa de uma piada de anos atrás. 3 meses depois que o processo chegou, ela apareceu com câncer. Bem, parece que Deus tem um favorito. Acho que ele gostou da piada. Pelo menos agora ela vai emagrecer. A reportagem do jornal O Globo acompanhou o show realizado na última quinta-feira, no dia 19, e destacou que, mesmo após a condenação, o público compareceu em peso. Cerca de 720 pessoas lotaram o teatro. O espetáculo tem como regra a proibição de uso de celulares. Os aparelhos são lacrados em sacos pretos logo na entrada e são guardados a pedido dos advogados do artista, ou seja, ninguém tem essas imagens. Durante os mais de 70 minutos de apresentação, Léo Lins dispara piadas sobre negros, deficientes, obesos, indígenas, pessoas que vivem com HIV e até sobre temas como pedofilia e nazismo. Prisão perpétua. Seguinte, há quase um ano mais ou menos, aí a gente falou aqui nesse jornalzinho sobre o ator pornô Austin Wu, um dos nomes mais conhecidos da indústria pornográfica gay, que ele está enfrentando aí uma possível sentença de pelo menos 10 anos de prisão após admitir ter induzido um menor de 15 anos a praticar atos sexuais. O ator pornô, cujo nome verdadeiro é Justin Ralph Smith, foi preso há um ano atrás após a investigação do FBI e na semana passada agora sinalizou que ele pretende se declarar culpado. Durante uma audiência em Nova York na última sexta-feira, agora no dia 20, Smith, de 44 anos, confessou dizendo: eu induzi um menino de 15 anos a praticar um ato sexual. Não me lembro se foi por mensagem de texto ou pelas redes sociais, mas telefones foram definitivamente usados. Eu sei que o que eu estava fazendo era errado. Ele disse isso chorando, assumiu total responsabilidade pelos seus atos e declarou que ele pede desculpas, que ele não culpa ninguém pela conduta e que assume 100% da responsabilidade pelos seus atos e que ele está preparado para todas as consequências. O advogado do ator pediu ao juiz para adiar a audiência, alegando que a mudança garantiria que ele tivesse assistência jurídica completa e eficaz antes de se declarar culpado. O juiz destacou que o acusado enfrenta uma pena mínima e obrigatória de 10 anos, podendo até mesmo pegar prisão perpétua. A sentença será definida em 9 de setembro. Segundo o site Fino, a denúncia oficial revelou que o FBI iniciou uma investigação em abril de 2024 após interceptar um usuário do Telegram que possuía material de abuso infantil e confirmou o contato com uma conta vinculada ao Austin Wolf. Uma busca em seu apartamento em Manhattan encontrou dispositivos eletrônicos com cerca de 200 vídeos de exploração infantil. Na época da prisão, o procurador Damian Williams afirmou que Wolf havia trocado centenas de gravações, incluindo um vídeo horrível envolvendo um bebê.
Licença paternidade. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás vai passar a conceder licença maternidade e paternidade para servidores magistrados em união estável homoafetiva. Notícia boa, né, gente? Pelo menos. A notícia se aplica a casais que utilizem técnicas de reprodução assistida, incluindo barriga solidária. O direito foi assegurado por meio da Resolução 298 de 2025, publicada agora, nessa sexta-feira, no dia 27, véspera do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, celebrado no sábado, dia 28, que é o momento em que eu estou gravando esse vídeo. Um dos primeiros casais que terão direito ao benefício é formado pelos servidores Yuri Marciano e Carlos Henrique Vieira da Silva, que vocês estão vendo aí na foto. O pequeno Miguel, que é um nome fictício, chegou à vida deles há cerca de 2 meses e havia preocupação sobre a disponibilidade do tempo para cuidar da criança, né? Já que são 2 homens. O relacionamento do casal tem 7 anos e eles disseram que a maior angústia deles era entender se eles teriam o direito da licença de verdade, né? Aquela de 6 meses, como qualquer outra família teria, porque eles precisam cuidar de um recém-nascido. E o trabalho deles é integral. O Yuri disse que entende que os anseios experimentados por eles são similares aos de outros casais homoafetivos que se deparam aí com essas barreiras de ter acesso a esses benefícios, que ele pontua que deveriam ser benefícios universais. Disse ele: ninguém sabia dizer se existia precedente, mas fomos atrás, buscamos respaldo legal, conversamos com colegas, chefias e encontramos acolhimento. Bem, conforme as regras, a licença concedida pelo TJ cabe apenas a um dos membros do casal. A opção de quem ficará afastado do trabalho é decidida entre os dois. No caso em questão, Yuri é quem ficará distante das tarefas no serviço público para assumir os cuidados com a criança. Novos olhos e muita dor. Pois é, a Andressa Urach contou em seus stories que já chegou ao Brasil após ter ido a Paris realizar uma cirurgia de mudança de cor dos olhos. Ela falou que segue com dor nos olhos por conta do procedimento que fez na França para torná-los azuis. A criadora de conteúdo adulto disse que acha que a cirurgia é irreversível, mas ela vai procurar um médico oftalmologista cirurgião para tentar reverter se for possível. Vejam o vídeo. Agora eu vou repousar, vou ver se acho um oftalmo para mim amanhã. Eu acho que é irreversível, mas se for uma lente de contato que ele implantou e der pra tirar, eu vou tirar, porque não vale a pena a dor não. Uau, eu não sei como é que foi feita, né? Se é um líquido que coloca, o que é, como que é feito. Mas esse pós, vou falar pra você, tá? Não tô enxergando direito não, tá tudo embaçado. E a minha visão era ótima. Então, meninas, cuidado aí, cuidado. Achei que ia morrer. Sério, achei. Bem, a gente viu aqui recentemente a repercussão que a influenciadora Maia Massafera causou por conta também de ter feito a mesma cirurgia, só que foi nos Estados Unidos, porque no Brasil essa cirurgia não pode ser realizada para fins estéticos, somente em casos de alguma patologia, portanto, tem que ser realizada lá no exterior. A Maia não reclamou das dores, tá? Disse que o procedimento foi bem sucedido, que ela está muito feliz com os seus olhos verdes. Desejamos aí sorte e recuperação para Andressa Urach, que tem um histórico muito complicado com procedimentos estéticos mal sucedidos. Amor ao Cubo. Marcel Mira, Priscila Machado e Regiane Gabarra estão organizando o primeiro encontro de trisais no Brasil. É isso mesmo? O trisal, que mora em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, é conhecido aí nas redes sociais como Amor ao Cubo. Esse é o Instagram dele. E eles querem proporcionar a todas as famílias poliafetivas um espaço seguro e livre de preconceito para elas e seus filhos. O evento vai acontecer em uma pousada em Pinhalzinho, também aqui no interior paulista, e vai ocorrer no dia 20 de setembro e já conta com 33 famílias confirmadas, disse Priscila. 2 mulheres e um homem, 3 homens, 3 mulheres, 2 homens e uma mulher, com trisais de vários estados do país. A pousada estará fechada só para o evento, então ela considera que todos se verão como famílias iguais. A ideia de Priscila e Regiane e Marcel de unir os trisais veio de um desejo de trocar experiências e vivências, além de poderem deixar os seus filhos perto de famílias iguais às deles. Olha que coisa legal. No Instagram, eles comentaram sobre fazer uma reunião com diversos trisais de outros estados e começaram aí a demonstrar esse interesse. O Amor ao Cubo, então, decidiu organizar melhor a ideia e quando mais de 20 famílias haviam confirmado presença, eles fecharam a pousada de sexta-feira a domingo. O encontro promete ser um ambiente seguro para que todos os trisais se sintam iguais. A Priscila lamenta, viu? Ela diz o seguinte: toda vez que viajamos ou vamos a algum restaurante ou local público em geral, somos os esquisitos. Então, nos mantemos mais discretos para não parecer provocativo. Para algumas pessoas,
ser a gente mesmo pode soar provocativo. Casais podem ter demonstração de afeto em público sem problemas, é romântico, são apaixonados e felizes. Trisais, jamais. Soa como promíscuo, lascivo e putaria. A expectativa é de que muitas famílias viajem de longe para o encontro de trisais, porque a existência de um ambiente em que eles são iguais é algo maravilhoso e valioso, explicou a Priscila. Eu torço para que dê tudo certo, para as novas famílias sejam formadas com base no amor, no desejo e no respeito, e que eles festejem juntos. O amor não acabou. O cantor Amado Batista reagiu e decidiu abrir o jogo sobre os rumores envolvendo a sua relação com a modelo Cálita Franciele, de 23 anos. Os dois se casaram em março desse ano em uma cerimônia intimista, mas muito bonita, mas boatos de que eles teriam se separados começaram a surgir aí nas internet e as declarações do artista viralizaram. Nas redes sociais, o famoso negou problemas e disse estar envergonhado com essas mentiras. Em um vídeo nos seus stories no Instagram, ele chamou seus seguidores de fofoqueiros e disse que o casal é alvo de inverdades. Assistam. Olá, seus fofoqueiros. Deviam ter vergonha na cara de estar inventando tanta mentira sobre eu e minha mulher. Tem nada com a gente, é tudo maravilhoso. Vocês querendo estragar tudo. Que isso? Vocês não têm notícia, ficam inventando notícia da gente pra poder passar para as pessoas verdades. Que vergonha, hein? Vocês falam esse tipo de coisa. Ainda bem que nós não temos nenhum motivo e nem temos cara pra trair um ou outro, porque a gente se gosta, a gente se ama. E ela é uma pessoa maravilhosa, não merecia isso de ninguém. Principalmente de mim. Outra coisa, como ela mesma disse, é um show. Tô fazendo um show. O show você precisa ter interação com o público, conversar, brincar com as pessoas, sabe? Eu faço isso há 50 anos, como ela disse a vocês. Não tem nada a ver, elas estão lá comigo ou não. É brincadeira de show. Aqui, ali não é o homem que tá ali no palco falando essas coisas. O artista está se divertindo com o público, cantando e brincando com as pessoas, porque cada música tem seu texto. É assim. Vocês nunca viram meu show na vida, então na hora que vê alguma coisa que para vocês é notícia, que para vocês vale a pena ter audiência, aí começa a dizer esse tipo de coisa, né? Tô envergonhado de vocês, deviam ter vergonha do que estão tentando fazer. Vocês deviam pedir desculpas pelas invenções que vocês estão arrumando, tentando estragar um casamento tão maravilhoso que é o da gente. Só tenho isso para dizer para vocês. Bem, a polêmica com o Amado Batista é que ele tem 75 anos e a esposa tem 23. É mais do que o triplo se eu tô bem de matemática. E na época do casamento, as críticas e as piadas incomodaram aí o casal, que fechou suas redes temporariamente, mas eles abriram novamente para mostrar a felicidade dos dois e que a idade não importa. Ela vota no Oscar. Pois é, a atriz Fernanda Torres, maravilhosa, foi convidada a integrar a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela organização do Oscar. Chiquérrima. A informação foi divulgada nessa quinta-feira, agora no dia 26, quando a instituição anunciou uma nova lista de 534 artistas e profissionais da indústria que passam a integrar o seleto grupo de votantes. Fernanda concorreu neste ano ao Oscar de Melhor Atriz por seu papel no filme Ainda Estou Aqui, que foi o vencedor da estatueta de melhor filme internacional. Além dela, outros 11 brasileiros foram convidados, todos com envolvimento na produção premiada, como Daniel Filho, que é diretor, Gabriel Mascaro, também diretor, e vários outros. A academia destacou que os convidados são profissionais de destaque, com contribuições marcantes para a comunidade cinematográfica global. Ela é uma diva, ela merece. Peru de fora. Temos aqui uma cena maravilhosa que infelizmente vocês vão ter que procurar nas redes sociais, porque aqui a gente não pode mostrar. Durante a tradicional competição Ostrava Golden Spike na República Tcheca, o atleta americano Chris Robinson, que é um gato, protagonizou um momento muito, mas muito inusitado. Enquanto ele disputava ali a prova dos 400 metros com barreiras, Robinson teve que lidar com uma outra barreira, bem grande por sinal, o seu órgão genital, que escapou da cueca logo após o tiro de largada. Mesmo tentando nos primeiros metros ajeitar ali as coisas para dentro do short, o atleta acabou desistindo disso e seguiu em frente, cruzando a linha de chegada em primeiro lugar. Assistam ao vídeo com a censura postada pelo site Fino. Essa performance foi digna de ouro. Robinson venceu com a melhor marca de sua temporada, registrando 48 segundos e 5 milésimos. O brasileiro Matheus Lima ficou em segundo lugar, com apenas 6 milésimos de segundo atrás. E o Vitor Miller, da casa, completou o pódio com 48 segundos e 41 milésimos. Apesar do constrangimento visível, o americano levou tudo com muito bom humor e chegou a rolar no chão rindo após o fim da prova. O vídeo da corrida rapidamente circulou nas redes sociais, que vocês podem assistir aí pelo X. E como ele bateu um recorde, né, é possível que agora ele corra sempre com o pau pra fora. Dia Mundial do Orgulho.
para encerrar essa edição, a gente vem com uma notícia realmente maravilhosa, estarrecedora, de resistência e de luta para celebrar o dia de ontem, da data de publicação desse vídeo, 29 de junho. Mesmo com a tentativa de censura e repressão do governo de extrema-direita, Viktor Orbán, milhares de pessoas tomaram as ruas de Budapeste para celebrar a Parada do Orgulho LGBTQIAPN+. A extrema-direita tentou proibir o evento com uma lei que criminaliza a participação e usa reconhecimento facial para perseguir os manifestantes, mas a comunidade resistiu firme, como vocês podem ver nas fotos. Contra o retrocesso, contra o autoritarismo, o povo húngaro mostrou que não vai se calar. O prefeito de Budapeste declarou a marcha como celebração oficial da cidade, desafiando a proibição. A Anistia Internacional, ativistas e mais de 120 mil pessoas ao redor do mundo apoiaram essa luta. Essa parada foi muito mais do que uma festa, foi um grito de liberdade e foi uma resposta clara à violência política e opressão. Muito orgulho e resistência a cada passo dado por toda essa gente que enfrentou um governo autoritário que se instalou num país que nem era homofóbico, que nem era extremista. E isso tem que ser combatido sempre dessa forma, dando a cara a tapa, indo pras ruas, sendo reconhecido sim, colocando seu rosto, a sua imagem, os seus pés, as suas mãos à disposição da nossa luta, da nossa resistência e da nossa sobrevivência. Um feliz mês e um feliz ano e todos os dias do orgulho para todos nós que somos seguidores desse canal. Muito obrigado para quem chegou até aqui e eu quero dizer para vocês, por favor, sigam o canal e aqui debaixo tem um Pix e um Apoia-se para você mandar uma ajudinha qualquer que a gente continua fazendo vídeos legais todos os dias e bem aqui no cantinho tá passando o último rolinho de notícias para você continuar maratonando no canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!